A vida é breve, bruta, sórdida. Por quê? Porque os homens tendem ao caos, à desorganização, à violência, mas não diz que o homem é mau, entende? Ele diz que se você não tiver uma organização que determine quem pode usar o poder legitimamente, e esse que pode usar o poder legitimamente, ele o pode, porque ele diminui a violência dentro do território, certo? Isso que chama o poder legítimo da violência, né? O monopólio legítimo da violência. Então, quando você não tem uma organização do poder, de forma que essa organização diminua a violência dentro do território na qual ele tem poder. E, portanto, isso faz com que a vida fique menos sórdida, menos breve, menos bruta. É daí que nasce a ideia de que sem a sociedade o homem é mau. Entendeu? O homem é precário, a vida é precária. O homem pode ter comportamentos generosos às vezes, ele pode ter, quando as condições materiais de vida ficam muito ruins, ele pode se tornar mais violento, né? Como a gente vê no dia a dia. Realidade isso aí, né? Nada mais do que realidade. É a realidade, É por isso que as utopias políticas até hoje deram com os burros na água, né? Dizendo que ia transformar o homem, o socialismo soviético, ia nascer um novo homem, né? Que não teria nem ciúmes. Não teria ciúmes? Eles falam isso? Não, a ideia não que não teria ciúmes no sentido, no sentido de que não teria uma ambição, impulso de posse, entende? Porque o ciúme seria derivado da posse. Então você sente que a pessoa é sua posse, entendeu? Por isso que ele não fala que não tem ciúme, diz que não tem, eles não falam isso, mas eles falam que o novo homem não teria o impulso de ter propriedade. Eu já ouvi falar que o conceito de propriedade é algo muito novo, assim, que tipo, 500 anos depois de Cristo, a gente não tinha um conceito assim de meu. Era algo mais relacionado à posse, que é até uma palavra nova isso daí. Olha, eu acho que propriedade privada, no sentido que a gente tem hoje, que você ganha com o seu trabalho, em tese, né? Como diz o Locke, contratualista, criador do pensamento liberal, no século XVII, John Locke, e que, portanto, ele fala que o trabalho é sagrado e a propriedade privada compreendida como sua casa, ou sua terra, ou seu corpo também, né? Suas ideias, suas crenças religiosas, e que o direito a tê-los é fruto do trabalho, então ele, de certa forma, glorifica o trabalho como critério através do qual você tem coisas. Então, isso a gente pode dizer que essa ideia vem do século XVII. Agora, a ideia que não existia posse, Roma possuía toda a bacia mediterrânea, né? Verdade. A aristocracia romana possuía terras, né? Ao longo da Idade Média inteira, os nobres possuíam feudos, né? É claro que isso era uma coisa, nesse caso, de herança, né? De sangue. O filho mais velho herdava tudo, na maior parte do tempo, né? Então, não é igual. E você não podia, tipo, vender a sua terra, entende? Porque essa terra era dos seus ancestrais, da sua família, ia passar para os seus filhos. Então, pertencia a uma linhagem. Isso mesmo, Então, a compreensão de propriedade privada, tal como a gente tem hoje, é de fato digamos assim, uma concepção que não é nem um pouco velha, né? Mas a noção de que existem donos, tinha posse até de pessoas, os escravizados. Sim. Imagina, você vendia. Era um dos maiores mercados econômicos de Roma, era o mercado de escravos. Porque eles invadiam terras, parte eles vendiam como escravo, outras eles transformavam em soldados, se comportava bem, era fiel a Roma, entendeu? Então, assim, se você devia dinheiro e não conseguia pagar, você virava escravo de quem você devia. Como não havia posse? A humanidade sempre teve posse. Há uma discussão se no Alto Paleolítico
60 mil anos atrás, a gente via em bando, então não tinha posse mesmo. Aí não tinha. Era um Mas... regime tribal mesmo. o regime, e ali você... Mas, de repente, quem estava naquele lugar que tinha água fácil, certo? E outro bando quisesse entrar, de repente tinha pau, né? Dava briga. Tinha uma oca maior ali no meio ali, alguém usava ela com mais facilidade, outros não. A gente nunca viveu de fato em caverna, como o cinema fez a gente pensar. Sério? Porque se você vivesse em caverna, você não tinha para onde fugir, né? Só tinha uma saída e uma entrada. Extremamente perigoso. Provavelmente a gente teria sido extinto, né? Porque não era um bom lugar. Você não tem saída, um beco sem saída. A gente frequentava cavernas, isso sim. Tanto que tem muitas pinturas em cavernas. A pergunta é por que a gente resolveu começar a pintar em caverna. Ninguém sabe. É um impulso artístico, religioso, alguns acham. Culto aos animais, que se pintava animal, né? Basicamente. Sim. Então, a gente procurava viver em locais altos. Eu já ouvi falar que é para preservar essas pinturas. E sim. Algumas pinturas descobriram recentemente que elas têm até um movimento, né? Tem. Que você coloca a sombra e a luz, elas... Tem perspectiva, tem movimento, é verdade. Então... E tem que preservar, inclusive, em muitos casos, tem que parar a visitação. Porque se pegar, por exemplo, uma das mais famosas, chamada Lascaux, na França, ela está proibida a visitação já há muitos anos. Porque a respiração destrói a tinta. Nossa. Então, os franceses fizeram cópias para que as pessoas visitem e vejam como ela é na verdade. Mas não pode entrar mais. Porque a respiração estava destruindo a tinta.